Olá, muito boa tarde. Os 500 anos da utopia de Tomás More foram motivo para um congresso na Universidade Católica Portuguesa e a reflexão aí produzida pode agora ser revisitada na obra que reúne as comunicações. Um livro coordenado por Mendo Castro Henriques, que está hoje connosco, para indicar a oportunidade dos temas apresentados, o que faremos depois de lhe mostrar notícias da atualidade. A Diocese do Porto promoveu a Festa das Famílias e Dom Manuel Linda desafiou a Igreja a não esquecer os casais após o casamento. Dez, 30, 50 ou mesmo 68 anos de casados. 1.200 casais da Diocese do Porto estiveram em Ovar para a Festa das Famílias e afirmar que, apesar dos que anunciam a crise, há quem viva unido por muitos anos. Significa que podemos apresentar ao mundo o testemunho de fidelidade e de unidade. E aqueles que são derrotistas e dizem que na família que não aguenta e que, passado pouco tempo, há divórcios, aqui está exatamente o exemplo contrário. Mas a paixão não dura sempre e há estratégias e cuidados para enfrentar a dois os problemas e as horas mais difíceis. Essencialmente a compreensão entre os dois. Temos de saber compreender quando é que um está mais em baixo e saber dar o apoio ou o espaço que a pessoa precisa. E quando se tem filhotes, como nós temos já um com 7, as coisas vão se complicando às vezes um bocadinho. Mas essencialmente a compreensão e o amor que a gente tem um pelo outro e com o Martim, nós estamos a conseguir superar, e não vou dizer que tudo é um mar de rosas porque não é, mas nós temos conseguido superar. E isso é uma vitória para nós e daí estarmos aqui, que é um passo bastante importante. Acho que o amor é isto, é partilha, é oração. A oração muitas vezes é entre o casal, o falarmos um com o outro, o desabafarmos, o sermos o ombro um do outro, continuarmos a namorar ao fim de quase 20 anos juntos. E pronto, acho que isto é que vai mantendo a relação sólida e que nos vai mantendo unidos também. Júlio Santos e Rosa Silva já casaram há 68 anos. 9 netos e 7 bisnetos depois, reconhecem que foi preciso ultrapassar dificuldades e passar sacrifícios. Para criar 5 filhos passei, sim. E demais construir uma casa em solteiro e depois criar 5 filhos seguidos. Foi difícil, mas superei. A Igreja tem hoje diversas estruturas de preparação dos casais que avançam para o matrimónio, mas Dom Manuel Linda reconhece que isso é insuficiente e há trabalho a fazer com os que já casaram. E a Igreja não tem sido muito exemplar neste campo. Depois do matrimónio realizado, quase sempre entregamos os casais à vida e ao mundo e não os acompanhamos. E é preciso este trabalho ao longo da vida e na continuidade da pertença à Igreja, de ânimo, de reflexão também e até de celebração, porque uma celebração conta mais do que um grande discurso. Por isso, esta Festa das Famílias, que trouxe a Ovar 1.200 casais e onde vários testemunharam o segredo de se manterem unidos e felizes. O que é preciso é aquela fórmula sacramental da fidelidade, do amor e do respeito, a gente tentá-lo manter ao longo do tempo. E depois, tendo Deus na nossa vida, Ele socorre-nos não só nos momentos bons para lhe agradecer, mas também nos momentos maus para lhe pedir que seja uma ajuda. Olha, é um dia de cada vez. Nós somos pacatos, não queremos andar muito à frente, portanto, vivemos um dia de cada vez, ultrapassamos um obstáculo de cada vez, temos muitos sonhos, mas não queremos ultrapassá-los e temos presente sim que Deus está connosco, sem dúvida nenhuma, e portanto assim vamos vivendo o dia a dia. E o testemunho dos pais não deixa os filhos indiferentes, a família é sempre escola para a vida. O que eu vou querer transmitir à minha família, quando tiver a minha família, é um bocado o mesmo que os meus pais me transmitiram, é todas aquelas, a forma de agir, a forma de ser na sociedade, que vou querer transmitir também para os meus filhos e para as pessoas que me rodeiam. Mas o desafio é também chegar mais longe e acolher os que, por diversas razões, se foram afastando da Igreja.
E essa é a parte mais difícil, mas temos de o intentar. E inclusivamente naquelas situações que, como sabe, nós consideramos, ou eram consideradas irregulares face à Igreja, e que também eles queremos atraí-los, e é um trabalho que continuamente vamos tendo ao nível das estruturas que possuímos, diocesana, das vigararias e inclusivamente paroquial. Estamos voltados nesta Diocese do Porto para vários âmbitos, mas dois os privilegiamos. É o âmbito da família e o âmbito da juventude, integrando na juventude também a dimensão vocacional. Entretanto, na Diocese do Porto já está em marcha uma rede de acolhimento familiar. É uma estrutura informal que reúne médicos, reúne psicólogos, juristas, casais, sacerdotes. Os párocos conhecem os nomes das pessoas, ela não é pública, mas é do conhecimento dos párocos e tem 2 telefones que podem ser contatados, estão afixados nas paróquias. Uma família tem um problema, um filho que vê um problema dos pais, um avô que vê um problema do casal em questão dos seus filhos, pode contatar a equipa e a equipa vai tentando ajudar. Pronto, não é uma equipa muito grande e não cobre ainda a Diocese toda, mas são respostas que vamos tentando construir para realmente ir ao encontro dos que precisam. 1.200 casais, 1.200 histórias de vida e testemunhos autênticos de que a felicidade não é a ausência de dificuldades, mas a arte de as ultrapassar a 2. E para estar casado 68 anos, a receita é simples. Tenho muita paciência e muito juizinho na cabeça. Apostar na juventude, formação e saber comunicar. Prioridades da Sociedade de São Vicente de Paulo em todo o mundo, analisadas em Portugal. Estão presentes em 150 países para concretizar o legado de 7 fundadores, todos os universitários e liderados por Frederico Ozanam, que iniciaram a Sociedade de São Vicente de Paulo. Os responsáveis dos vários setores da organização de todo o mundo encontraram-se no Porto para avaliar a execução de um plano estratégico lançado há 3 anos e que tem outros tantos para cumprir as 10 partes em que está constituído. O nosso plano estratégico ele é de 6 anos, ele possui 10 pontos, 10 itens, como formação, juventude, expansão, comunicação, ajuda internacional, são vários itens. Para cada item, para cada ponto, há um gerente, há um vicentino encarregado de cuidar com as metas, os prazos, o cronograma, e assim a cada ano nós vamos atualizando e estamos cumprindo o nosso planejamento, sim. Na definição de prioridades, a juventude e a comunicação merecem particular atenção no atual mandato do Conselho Geral Internacional. Nossas prioridades são a juventude, a formação do vicentino. Quanto mais bem formado ele estiver, melhor vai fazer o trabalho junto aos que sofrem. Temos também prioridade nos projetos sociais. Temos prioridade na expansão da sociedade para outros países. Estamos em 150 países, mas o planeta possui 210 nações. Então ainda faltam aí 60 países para levar o carisma vicentino. Tudo isso é prioridade. Para os responsáveis da Sociedade de São Vicente de Paulo em todo o mundo, a aposta na juventude é uma possibilidade para voltar às origens, ao ambiente universitário. Precisamos voltar às origens, né? A universidade, ainda não estamos tão fortes assim, deveríamos estar mais presentes no ambiente acadêmico, nos colégios, deveríamos ter conferências vicentinas de estudantes, tanto do ensino básico quanto do ensino médio e também no ensino universitário. Isso estamos pecando. Não temos atuado nessa linha e conversamos muito sobre isso. Como regressar às origens? Como voltar àquele 1833, onde aqueles 7 jovens, 7 fundadores, todos eram universitários. Em causa está a renovação dos membros de uma sociedade que tem no exercício da caridade o objetivo de todos os dias, onde quer contar com as novas gerações, também nos processos de tomada de decisões. O jovem vem para renovar, ele traz ideias novas, nós precisamos de ares novos,
E até num processo de tomada de decisão, né? Quando vem uma pessoa nova de fora, ela vem com outra ideia, mais arejada, mais aberta, e nós precisamos disso. Não podemos ser um clube fechado, um clube cerrado apenas e nós tomamos as decisões. Em primeiro lugar, o Espírito Santo tem que sempre estar conosco para tomar as decisões. E segundo, os novos. Os novos são muito bem-vindos, precisamos dos aspirantes, como nós chamamos, as pessoas que queiram servir a Cristo pela prática da caridade. Depois, a comunicação. Mesmo com a descrição necessária a qualquer ato de solidariedade, dar a conhecer o que se faz é vital para a continuidade de um projeto que nasceu em 1833 em França. Se nós não mostrarmos à comunidade, à igreja, aos empresários, ao governo, à Câmara Municipal, se nós não nos apresentarmos corretamente, utilizando as ferramentas do marketing e da comunicação social, se não fizermos isso, não seremos conhecidos, não teremos doações e não teremos novos membros. Então esse dilema, que é não mostrar o que fazemos por interesse próprio, falso interesse pessoal, mas mostrar para que outras pessoas conheçam e possam aderir à nossa causa, é o nosso maior desafio. Deste Conselho Geral Internacional sai também o propósito de continuar a apostar na formação de quem é vicentino. Capacitação vicentina cristã, quer falar quem foi São Vicente, quem foi Ozanam, quem foram os nossos fundadores, como funciona uma reunião, como é o modus operandi ao fazer a visita. E também temos uma formação mais humana, mais social, mais genérica. Saber quais são os direitos sociais, trabalhistas, como funciona o sistema de saúde, porque o vicentino orienta as pessoas carenciadas justamente sobre esses detalhes da vida cotidiana, que nem sempre as pessoas carentes têm essa informação. Pensar o projeto da Sociedade de São Vicente de Paulo na atualidade é mais do que saber como entregar bens materiais. Exige a capacidade de ser agente transformador de pessoas e realidades sociais e dar resposta a novas formas de pobreza. O vicentino, eu digo sempre que ele não é mais aquele entregador de cestas básicas de alimento. Isso aí qualquer um pode fazer. O vicentino do século XXI, ele é mais do que isso, porque o Papa Francisco fala das novas formas de pobreza, como por exemplo a pobreza psicológica, a questão das drogas, a questão da solidão das pessoas. Então o vicentino, muito mais do que um entregador de bens materiais, ele vai dar uma palavra amiga, ele vai abraçar uma pessoa que sofre. Uma experiência vivida em todo o planeta, nomeadamente no Brasil, onde atuam 1/4 dos vicentinos de todo o mundo. O Brasil é uma potência vicentina. Nós somos no Brasil praticamente 1/4 dos vicentinos do mundo estamos no Brasil. Então me chamam no Brasil de Renato Vicentino. O meu sobrenome não é mais Lima de Oliveira, é Renato Vicentino, porque é assim que a gente é conhecido na paróquia, no trabalho. Não há como dissociar uma coisa da outra, né? Propósitos definidos no Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, que esteve reunido no Porto, onde decorrem também encontros com representantes de Portugal, onde existem 1000 grupos da Sociedade de São Vicente de Paulo e 10.000 vicentinos. Em agência.eclésia.pt acompanhe estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Tomás More e o sonho de um mundo melhor foi o tema para um congresso e é o título do livro que reúne as comunicações aí realizadas. Um projeto da editorial Caritas, que foi coordenado por Mendo Castro Henriques, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Que sonho é este de um mundo melhor de Tomás More e que atualidade tem ele para os nossos dias? É um sonho que foi iniciado há 500 anos e penso que tem pelo menos mais 500 anos pela frente. Porque Tomás More foi uma figura do humanismo que marcou grandes temas que hoje diríamos dos direitos humanos, da sociedade de inclusão, até da sustentabilidade, porque, como sabem os leitores da Utopia, é a descrição de um mundo novo e de uma sociedade mais equilibrada. E introduziu esse conceito da utopia, esta obra, este autor, enfim, com que realismo, com que capacidade de ser concretizado nas sociedades?
Na verdade, é um título que se tornou um género, porque desde há 500 anos que surgiram primeiro, podemos dizer, centenas de utopias, e no século XX, é importante dizê-lo, distopias, quer dizer, descrições de sociedades que correm mal. É sempre importante lembrar que é um português, dentro da ficção criada por Tomás Moro, que apresenta a descoberta de uma ilha onde a sociedade não tinha a desigualdade porque tinha resolvido, por assim dizer, o problema económico. O certo é que nesta obra agora, que reúne as atas de congresso organizado por 4 centros de investigação da Universidade Católica, que juntaram qualquer coisa como cerca de 90 investigadores, mais o público, existe uma diversidade de perspectivas. Os especialistas, sejam da área teológica, filosófica, sociológica, económica, história das ideias, naturalmente que consideram Tomás Moro e a obra uma referência para os nossos tempos, por todos estes motivos da obra não estar desatualizada e de continuar a interpelar, um bocadinho como ao Tintim, dos 8 aos 80 anos, tem leitores para todas as idades. Ele era autor de um socialismo utópico, porquê? É uma classificação, não é a única correta, ele é também um santo nos altares desde 1935. Patrono dos estadistas também, Patrono dos estadistas, declarado por o Papa João Paulo II, e, portanto, é uma abrangência muito grande que o faz uma figura da humanidade, não é? Na verdade, é uma figura sem dono. Que atualidade tem o pensamento de Tomás Moro, nomeadamente quando apela à organização, à responsabilidade social das organizações nas sociedades? Lembra muito bem, Paulo, é isso mesmo. É uma palavra que não existindo na altura, ele que foi um membro do Parlamento Britânico, neste momento não atravessa o melhor momento, ele que foi um membro, enfim, diplomata e que por isso, na cidade de Antuérpia, conheceu as descobertas portuguesas. E, finalmente, que era um homem de fé, o que lhe custou a vida no choque final com o monarca britânico. E, portanto, essa responsabilidade social tem tudo a ver com Tomás Moro e ele trouxe a ele, pode-se dizer, que inaugurou a questão moderna da consciência. Aliás, um dos seus últimos livros chama-se precisamente Meditações sobre a Consciência. É um termo novo que é introduzido e ele ficou como um homem, como diz uma expressão de um seu amigo, um homem para todas as estações, um homem para todos os tempos, um homem de consciência. Um homem que lutou por um mundo melhor e que inspira também hoje quem quer lutar por um mundo melhor? Eu estou convicto que sim. Há cerca de 50 anos atrás, em Portugal, houve um conjunto de conferências por um mundo melhor. Estava presente Dom Manuel Vieira Pinto, o bispo de Nampula, era uma figura de referência então da Igreja Portuguesa. Eu era jovem, mas a minha mãe levou-me a essas conferências e, curiosamente, foi isso que ficou na minha mente quando nós tivemos que arranjar um nome para o Congresso, chamar Tomás Moro e o Sonho do Mundo Melhor. Porque continua a ser uma expressão feliz para dizer que a utopia é uma dinâmica, não é, digamos assim, o fim do arco-íris. É um motor que é criado precisamente sem sonhos ideológicos. Tomás Moro não é ideológico. E isso vê-se no livro, porque há uma diferença entre ele, o autor, e os personagens dramáticos que vão contrapondo soluções. Enfim, retoma-se a utopia de Tomás Moro numa ocasião em que surgem muitas ideologias e a emergência de nacionalismos, neoliberalismos. Que pedrada nesse charco Tomás Moro pode constituir? Muito grande. No fundo, se considerarmos os grandes economistas, Adam Smith, Marx, agora Keynes, vou dizer um nome mais desconhecido, Carlo Polanyi, normalmente não entra na galeria, mas é muito importante porque chamou a atenção que a grande transformação da sociedade industrial foi arrancar a economia do seu solo social. A economia como que ganhou vida própria. Aliás, falamos os mercados financeiros, falamos o mercado laboral, o trabalho é uma mercadoria, ou o trabalho é a realização humana. Isso é muito importante para Moro. O dinheiro é uma mercadoria como as outras, isso é muito importante para Tomás Moro. E, portanto, nas categorias modernas de análise, não é? Tomás Moro, com uma linguagem, naturalmente há 500 anos, mas continua a ser inspirador de questões muito diretas e que têm a ver com a crítica atual aos impasses do neoliberalismo e, por outro lado, aos delírios populistas. Os temas que Tomás Moro foca, eles estão relacionados nos dias de hoje também, para os dias de hoje, com a família, com o trabalho,
com, enfim, o que é a organização da nossa sociedade? Não, completamente. Aliás, mais até do que o livro, talvez a utopia, é a própria vida de Tomás Moro. O seu grande livro é a sua vida, ou o livro da vida. Ele era um grande amante da sua família, há quadros célebres que representam, todos o acompanharam com uma grande lealdade, quer os filhos diretos, quer os adotivos, quer a família alargada, e, portanto, Tomás Moro não falava sozinho. Tomás Moro falava por, enfim, um conjunto da sociedade britânica ou inglesa, neste caso, que, naquelas circunstâncias, soube resistir às sereias do poder, no caso o monarca, enfim, que o queria aliciar para os planos, que acabaram por levar, aliás, a uma crise religiosa muito grande em Inglaterra. Então, a vida de Tomás Moro é sempre um grande exemplo e certamente que foi isso que foi levado em conta quando ele foi elevado aos altares. E se tivesse que apontar uma marca de Tomás Moro para os estadistas da atualidade, o que é que iria sugerir? Transparência era o termo que equivale mais, ou seja, transparência e anticorrupção, porque foi isso que ele tentou fazer toda a vida, admitindo-se quando era chanceler de Inglaterra, quando não concordava com as orientações que o rei lhe pedia, não é? É por isso que ele é o patrão dos estadistas. O que é que o leitor encontra neste livro? O leitor encontra, como lhe disse, perspectivas diversificadas de investigadores portugueses e internacionais de várias áreas, literatura também, é importante ver que, por exemplo, quando pensamos num Kafka e o livro do Castelo, é uma espécie de utopia ao contrário. E, portanto, sempre que nós pegamos num livro, a existência de Tomás Moro faz-nos pensar o que é que este livro nos faz sonhar. Então, o que o leitor encontra é essencialmente isso. No que eu vejo na televisão, no que eu vejo, no que eu ouço na rádio ou que eu não leio na imprensa, o que é que nos faz sonhar? Infelizmente, pouco nos faz sonhar com um mundo melhor. Há aqui um problema hoje em dia da comunicação social em que, por muitas circunstâncias, nós não estamos a receber suficientes motivos de sonhar com um mundo melhor. Ficam as propostas através da utopia de Tomás Moro que se podem redescobrir neste livro. Professor Bento Costa Henriques, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado, Paulo, eu por estar aqui. A apresentar esta obra que, por certo, pode marcar os leitores e a construção das sociedades na atualidade. Mais logo é na rádio que vamos ao seu encontro, na Antena 1, quando forem 22h45. Até lá, votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.